professor. Boa noite. Boa noite. Na saída do gramado ali, o Gil falou com uma certa chateação sobre o momento que ele está vivendo, sobre esse fim de campeonato, ainda sem saber se fica para a próxima temporada ou não, citou que os filhos são corintianos, enfim, falou um pouquinho, até um tom um pouco de decepção. Queria que agora que acabou o campeonato você comentasse a situação desses jogadores, que tem contrato acabando, se já tem alguma definição, como é que você vai participar desse processo, e falasse um pouquinho especificamente do Gil, que foi o que acabou de falar aqui com a gente, por favor. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de falar sobre o jogo, né, porque acabamos de enfrentar o Curitiba e vencer de 2-0. Acho que nos últimos 5 jogos aí, fora de casa, temos 4 vitórias, acho. Que é um número bem significativo para a realidade do Campeonato Brasileiro. Isso se deve à qualidade dos jogadores que temos, entre eles o Gil, já que tu citaste. E quando eu assumi o Corinthians, a gente tinha uma missão de recuperação. Óbvio que não queríamos terminar o campeonato na situação que terminamos, mas conseguimos sair da situação mais difícil num determinado momento, com a qualidade desses jogadores, com a ajuda do torcedor, com tudo aquilo que é a força do Corinthians. E agora é começar a se preparar para que essas coisas não aconteçam mais, né? Também disse quando cheguei que tínhamos prioridades para resolver e que não iríamos tratar outras questões antes de resolver essas prioridades, né? E só conseguimos matematicamente resolvê-las no domingo passado. Se tivéssemos resolvido antes, certamente já teríamos tratado esse assunto antes. Não é por falta de respeito que esses grandes jogadores que o Corinthians tem, eles merecem muito, né? Mas embora a gente nunca acreditou que pudesse acontecer com a gente, o futebol tem situações objetivas que você tem que respeitar e tratar, né? Então isso passa a ser algo que vai ser tratado agora com a nova direção que chega, com a direção que está saindo e certamente vai passar a posição oficial do clube para todos os jogadores. A gente chegou nessa situação de ter adiado as nossas tomadas de decisão muito, por isso que ficamos assim, mas certamente não é falta de respeito por eles. Mano, Alex Dinati, da Rádio Coringão. Mais um, hein, professor? O homem que não falha uma fora de casa. Pé quente. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma análise do seu próprio trabalho nesse curto período, né? Um momento difícil, né? Assumir um time que teve um ano conturbado e assumir essa responsabilidade com a camisa do Corinthians, essa que você conhece tão bem, né? Eu queria que você fizesse essa análise desse curto período de Mano Menezes, o que foi bom, o que foi ruim, e o seu papel dentro desse elenco, né? Desses últimos jogos, desses últimos meses, na verdade. Obrigado. Quando a gente chegou, e é importante ressaltar isso, né? O Corinthians nunca esteve entre os últimos 4 colocados do campeonato, que seria, né, o pior dos piores resultados, tá? Mas a reta final de um campeonato como esse foi muito dura, né? E a gente teve que construir algo de onde tirar nessa reta final, nesse período, tá? Com bastante trabalho, os jogadores sempre se dedicaram muito. Acho que em determinados momentos desses jogos, né, não ia ter um futebol tão brilhante como eu falo, mas teria que ter força, teria que ter superação, teria que ter força mental para passar por essas questões, né? Porque a gente sempre acredita que não acontece com a gente, mas acontece. Os exemplos estão aí, essas coisas acontecem. E foi o que a gente tentou construir nesse pequeno tempo de trabalho, e acho que os jogadores entenderam bem, com humildade, com simplicidade, que a gente iria construir uma ideia simples e bem objetiva para fazer esses jogos da reta final, tá? Mas o Corinthians, né,
é muito forte como clube, porque o seu torcedor empurra muito e ajuda muito, e nós certamente queríamos ter entregado algo ainda melhor, porque sempre é o objetivo de quem trabalha aqui, quem veste a camisa do Corinthians. Então vamos continuar trabalhando para que as coisas continuem evoluindo. Vamos passar por algumas mudanças que todos sabem que vamos passar. Primeiro, em termos administrativos, em termos de diretivos, né? E depois entender o que as pessoas estão pensando objetivamente, o que é possível realizar objetivamente, e trabalhar muito duro para a gente fazer isso juntos. Boa noite, Mano. Boa Alexandre noite. Gimenez, aqui da Central do Timão. Mano, claro, 2 meses é muito pouco para fazer uma análise mais ampla, né? Mas que diagnóstico você chega do que mais te incomodou, né? Qual o principal erro, quais as principais falhas do Corinthians que mais te incomodaram e que não podem se repetir na temporada que vem? Obrigado, Mano. Eu não gosto muito de ficar olhando para trás, principalmente quando não participei do trabalho integralmente. Se tivesse eu participado integralmente, iria aqui elencar certamente algumas coisas bem objetivas para a gente falar, que seria um balanço de final de temporada. Como participei de 2 meses somente, seria muito deselegante eu estar fazendo algum tipo de avaliação, apontando isso ou aquilo. Tá? Mas quando as coisas acontecem, você começa depois a elencar algumas faltas que faltaram, algumas faltas que aconteceram. A gente encerra o trabalho sem o Corinthians vencer 2 jogos consecutivos no campeonato. E quem não vence 2 jogos consecutivos não faz campanha. Isso é do ensinamento da competição. E os 2 jogos e as 2 vitórias em sequência, além de dar os 6 pontos para a equipe, elas dão confiança, elas dão embalo, elas dão, né, uma coisa que os times têm que ter para construir campanha num campeonato tão duro. E quando você não faz 2 vitórias seguidas, você tem que começar a olhar por que você acha que você não conseguiu fazer 2 vitórias seguidas. E certamente com um bom conhecimento, a gente vai elencar algumas coisas, né? Porque talvez não conseguimos entregar 2 jogos na mesma intensidade na sequência, por que não conseguimos, tá? Então, a análise tem que ser bem objetiva, também, né? Quando as equipes atravessam momentos difíceis, a gente tem que cuidar porque passa todo mundo a receber uma avaliação muito negativa e tem coisa muito boa, né? Estávamos falando isso com os amigos que temos no Curitiba aí, mais ou menos a mesma linha, né? Você começa a achar que tudo nada serve e não é bem assim. Então, a gente tem que ter bastante calma nas avaliações, bastante conhecimento nas avaliações para tomar as decisões certas e avançar a partir de um diagnóstico bem feito interno. Mano, boa noite, Eduardo Oliveira da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Eu gostaria de perguntar para você sobre o Fausto Vera, porque o Fausto Vera em muitos momentos da temporada foi bastante criticado pela torcida do Corinthians. Hoje ele volta de lesão, domina o meio-campo, marca um golaço. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a partida do Fausto Vera e qual a importância dele já para o início da temporada de 2024 no Corinthians. Você achou que ele dominou o meio-campo? Temos uma discordância. Vamos começar com a discordância. Acho que o Fausto fez o gol, um gol importante, bonito, né? Mas naturalmente sofreu de falta de ritmo, né? Errou bastante passes, até jogadas relativamente simples, que ele tem qualidade para não errar. Isso está entre essa inconstância da temporada, às vezes uma falta de sequência. O treinador não tira e põe o jogador porque ele acha mais simpático, menos simpático. Ele põe porque ele acha que o jogador entrega mais do que os outros, né? Esse é o objetivo sempre do treinador. E quando você não dá sequência é porque está faltando alguma coisa, tá? Mas não é só esse ou só aquele, mas tu citaste o Fausto Vera, então eu fui objetivo na análise com isso.
Acho que Cantígio, por exemplo, fez um jogo mais bem jogado de meio campo do que Fausto, né? E Cantígio tem essa característica de dar uma tranquilidade para a equipe, não erra passe, não tem dificuldade de sair jogando, né? Inverte bola com uma facilidade. Mas o futebol também é assim para todo mundo, é assim para Fausto Vera, é assim para Cantígio, e vamos em frente. Mano, aqui tudo bem? Vinícius Lúcio, Central do Timão e Canal Nosso Futebol. Minha pergunta é, a partir de hoje, já deu meia-noite, já estamos na quinta-feira, começam as especulações, mercado, não etc. dá nem para comemorar a vitória no futebol hoje em dia, né? Já passa para outro dia. Quer saber como vai se ser a derrota, você ia querer manter a derrota, né? Aí você ia querer conversar sobre a derrota. Como que vai ser essas férias aí? Não, eu pretendo estar junto com as pessoas do Corinthians nos próximos dias, tomando decisão junto, trabalhando junto, analisando junto, porque prefiro ficar sem férias nos próximos dias do que ficar com grandes incomodações na retomada depois. Estamos aqui para trabalhar, então vamos estar juntos nesses próximos dias, já a partir de amanhã, trabalhando nessas coisas bem objetivas que estamos falando aqui, que é a hora de acelerar o processo, porque atrasamos um pouco em função de tudo que falamos antes, e agora temos que recuperar o tempo perdido. Mano, boa noite. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Mano, a gente sabe que você não vai apontar dedos, não vai falar sobre esse ou aquele, que não é a sua função, claro. Mas uma dúvida da torcida é: quais setores, na visão do treinador, são fundamentais para a contratação nessa janela de transferência, nesse período? Você poderia apontar pelo menos um dos setores primordiais? Não, eu acho que ficar apontando setores é alimentar especulação. Não é assim que você trabalha nessa hora, tá? Vamos trabalhar num assunto bem complexo, que é saber quem fica, quem sai primeiro, né? Quem fica, quem sai tem relação com quem chega. Não é uma coisa tão simples, não é que nem 2 mais 2, como às vezes as pessoas imaginam olhando de fora. Às vezes você toma uma decisão por lado, essa decisão influencia outras 2, 3 em outro setor. Então temos que ter calma, não ficar alimentando. Eu sei que vocês vão viver um momento de muita euforia, buscando novas informações, tentando achar e passar para o torcedor, mas a gente não pode alimentar isso, porque depois se criam expectativas grandes. Você fica apontando nomes, às vezes nomes mais conhecidos, e eles depois não se concretizam. Aí um segundo nome que não é tão badalado vira uma decepção e frustração. Isso é o pior dos sentimentos, e a gente não vai criar para quem chega. Acho que tem que ter uma ideia do que a gente quer fazer e, em cima dessa ideia, trabalhar todo dia, 24 horas por dia. Mano, aqui, tudo bem? Antes da minha pergunta, eu só queria saber, o Juan Oliveira foi grave e ele só tem 25 dias de contrato e tal. Você pensou em nem escalar quem tinha poucos dias de contrato, ou você nem chegou a pensar nisso? Pois é. Tínhamos muitos casos que poderia ser para lá ou para cá hoje, né? Acho que não é grave. Essa é a primeira boa notícia que temos da noite. A primeira foi a vitória, mas a do Juan mais importante por tudo que ele já passou, né? Mas vão ter que fazer um diagnóstico um pouquinho mais detalhado pelo histórico dele, né, como jogador no Corinthians. Mas, em princípio, as primeiras avaliações não são clinicamente graves. E a minha pergunta é a seguinte: o Corinthians termina aí a 20 pontos do campeão, 18 do vice, etc. Claro que hoje o sentimento é de alívio por ter fugido do rebaixamento e você só está há 2 meses. Mas eu queria que você passasse para o torcedor que você não está feliz, enfim, e o que você passaria amanhã na reunião com o presidente novo, na sexta, de que o clube não pode se apequenar, o clube não pode achar que escapar do rebaixamento está tudo bem, e que o salto tem que ser muito grande, a melhora em vários setores tem que ser muito melhor do que as coisas estavam acontecendo. Eu não sei se você me entende, assim, não dá para se contentar com pouco, eu acho que é isso que eu queria dizer. Eu entendo perfeitamente, e ninguém no Corinthians vai ficar satisfeito com o que conseguiu fazer em termos de resultado final na temporada, certamente não,
tá? Mas todos sabemos como o futebol é, né? Se você elencar jogadores que estão no grupo lá no início do ano, quando foram contratados ou quando foram confirmados, todos tinham uma expectativa bastante boa e grande, né? Isso também aconteceu em outros lugares, tá? Mas o futebol tem a realidade dura, às vezes as coisas se encaixam, às vezes as coisas não se encaixam, e aí vem as modificações de rota e às vezes elas trazem mais prejuízo ou trazem mais inconstância ainda, e quando você vê, você se depara com um objetivo mínimo, que é fugir de uma situação dramática como 4 clubes estão passando agora no rebaixamento. Eu sempre falo que, embora insatisfeito, embora querendo mais, eu tenho que fazer o melhor na situação que está posta. É nessa situação que nós nos colocamos na reta final, nessa conseguimos resolver a situação mínima do Campeonato Brasileiro, da competição, mas é óbvio que no Corinthians ninguém está satisfeito com a colocação do campeonato. Qual?